meu abraço aos colegas e manifesta que a minha ausência tem questões pessoais e também questões de trabalho que, como ativista do Brasil, a gente acaba demandando mais tempo, né? E que eu espero poder passar um pouco hoje, né, com vocês, pelo menos nesse período, os minutos que me oportunizaram de divulgar um pouco dessa ideia do pensamento crítico e do protagonismo cívico no Brasil nesse período de pandemia. E para isso eu fiz uma apresentação que espero poder ir ao encontro do que a gente está vendo já pelas propostas que foram apresentadas. Para não me estender, então, eu parto do princípio de que essa construção do protagonismo cívico, ela não é uma construção recente, né? A gente, em alguns textos que eu pude ler pelo doutorado, estudar pelas disciplinas que a gente vivenciou e que eu acabei não participando de todas, mas fiz questão de estar aqui hoje, estudar, né, como o padre Antônio Vieira, quando ele fala da educação total, ou mesmo pesquisadores que eu já estudo há algum tempo, que vão ao encontro do que eu venho pesquisando, como Luiz Alberto Vará, José Geraldo de Souza Júnior, Antônio Carlos Volkmann, Vará, que é argentino, José Geraldo, que é ex-reitor da UNB, e Antônio Carlos Volkmann, de Santa Catarina, vão nesse sentido de uma necessidade de demonstrar uma integralidade do nosso olhar sobre o ser humano, o padre Antônio Vieira abordando essa questão da educação total, que não contempla só uma perspectiva do saber, o Luiz Alberto Vará pela carnavalização do direito e o José Geraldo de Souza Júnior pelo movimento do direito achado na rua, e o Antônio Carlos Volkmann pela questão do pluralismo jurídico, que todas essas correntes vão numa perspectiva mais integral do olhar sobre a pessoa, voltando nesse sentido de protagonismo e empoderamento da cidadania, que é, eu acho, a grande questão e a grande dificuldade que nós temos, principalmente aqui no Brasil, pelos governantes, de entender esse período catastrófico que, infelizmente, já levou a óbito de mais de 80 mil pessoas, né, pelo coronavírus. Nessa perspectiva, antes de iniciar o projeto experimental Conversas com Afetos, o Jornal Estado de Direito, desde o ano de 2005, ele vem atuando na formação da consciência individual e coletiva a partir da união de saberes, né, da prática e da teoria, né, a união dessas formas de protagonismo, tanto na pesquisa como na atividade de estar em contato com essas expressões, né, de formação de conhecimento, e que vão desde de práticas em universidades a práticas em locais públicos, para fazer com que haja uma sensibilização dos sentidos, né? E essa sensibilização dos sentidos está muito ligada à forma de a gente se comunicar e à forma como essa comunicação pode gerar inclusão ou exclusão, interesse ou desinteresse, apatia ou empatia. Tá? Hoje teve, recentemente, um dos pesquisadores que eu conversei, um projeto experimental, ele falava em alteridade negativa, né, que nós vivenciamos, que é o Rafael de Jorge, que eu vou comentar depois. Mas essa necessidade de nós repensarmos a forma da comunicação para se proporcionar esse pensamento, essa reflexão crítica, né? Gerar essa reflexão crítica e fazer com que realmente nós sejamos afetados, porque, embora a palavra pareça simples na sua simbologia, na verdade, a ausência de causar afetação nas pessoas é o que gera essa nadificação
essa venda que nós temos de não olhar para os problemas num âmbito maior, né? Ou desmerecer as outras áreas, ou simplesmente olhar as situações isoladamente, não pensando nessas consequências. Então o jornal ele faz essa matriz teórica que eu digo que antes era impressa, ele chegou a 50 mil exemplares, divulgado em mais de 12 estados brasileiros, mais de 5, 6 países, né? E agora no meio virtual ele atinge em torno de 60 a 90 mil internautas por mês. E nesse período de Covid, antes do período de Covid, fazendo essas intervenções em espaços públicos dos mais diversos, em presídios, abrigos, escolas, universidades, e que atingiu já muitas pessoas. Nesse período agora de Covid-19, eu pensei em fazer alguma coisa diferente, porque já que nós não podemos, a princípio, estarmos fisicamente juntos, então o projeto experimental Conversas com Afetos, ele dá uma visibilidade de protagonismo, de visibilidade a protagonistas, né, para gerar um protagonismo, né? Então, assim, embora nós estejamos em casa, isolados, ou trabalhando em ambientes sozinhos aí, nós temos a condição de fazer com que haja a existência de práticas positivas em meio ao caos, né? Então, do dia 23 de março até mais ou menos, que eu registrei agora, ainda não consegui atualizar tudo, mas até o dia 11 de julho desse ano, nós intervimos em cadeias, em presídio, que é a cadeia pública de Porto Alegre, que tem 4.500 deteus, em abrigo de crianças, em escolas públicas e também em comunidades. No presídio central atual, a gente fez um trabalho de doações de materiais de EPIs, porque os próprios profissionais aqui não estavam recebendo as condições básicas para o trabalho, e agora, recentemente, foi constatado uma galeria com Covid, né, que foi foco de Covid e que está isolada, e embora a cadeia faça todo o procedimento hoje de que não é possível, de comunicação, não é possível ter os familiares lá dentro, a cultura dentro do sistema prisional e até comportamental dos agentes acabam interferindo para a propagação dessa situação, né, que pode gerar um grande número de óbitos, né, por não ser um espaço que já é um espaço de vulnerabilidade, de ser um dos principais locais de difusão da pneumonia no Brasil. Então, a gente passa por essa situação aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu me encontro, em Porto Alegre. E em relação aos abrigos de criança, nós vivemos uma situação muito complicada de que as crianças elas estão sendo entregues para os abrigos porque os pais, em razão da ausência de trabalho e de emprego, eles não têm o que dar de comer. Então, a criança, no abrigo, ela fala para o educador ou para o gestor da casa: olha, meu pai teve que me deixar aqui porque eu não tenho o que comer em casa. Então, nós estamos numa situação muito grave aqui e que gera, para mim, pelo menos, um descontentamento, mas não mórbido, né? Me gera um descontentamento que eu tenho que fazer alguma coisa. E embora eu esteja podendo ganhar a qualquer momento a minha filha, que eu estou com 39 semanas já e um dia, eu consigo, pela rede que a gente se formou de comunicação, utilizando o WhatsApp, as redes sociais, com conversas com afetos, o jornal Estado de Direito, a gente consegue mobilizar muitas pessoas. E dentro desses números, então, fizemos as 17 ações, né, que impactou nessas populações, na questão dos abrigos, desde alimentos a roupa íntima. As crianças não tinham roupa íntima, mais de 2.000 peças de roupa também nós arrecadamos,
cestas básicas e também, deixa eu ver o que mais, e material escolar. 40 lives do Conversas, então, que é o ponto principal, esse projeto experimental que dá visibilidade a protagonistas aí que vêm fazendo, desde a área da pesquisa, né, contribuindo na pesquisa, como nas artes, das diversas formas, foram convidadas para estarem conosco, ultrapassando então mais de 40 lives, que iniciou no dia 20, próximo ao dia 20 de março, porque a primeira live é a única que eu ainda não mapeei, mas eu fiz um mapeamento de todas as intervenções que eu organizei, e elas, não calculei o número de horas ainda, mas foram mais de 85 pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e do mundo que participaram dessa iniciativa, sendo que eu considero que mais marcou, as que foram mais marcantes foram da Márcia Tiburi, que está na França, falando sobre a questão da pandemia, da política e dos direitos humanos no cenário brasileiro, e Jorge Forbes falando sobre esse momento de transição que nós vivemos da globalização, para, digamos assim, que a gente está nesse pós-modernismo, atingindo uma globalização que ele chama de uma globalização feminina, por ter características de singularidade, de ética, de diversidade de pensamentos e de inquietude, né, de que a gente está sempre buscando se reinventar, né, e que eu gostei muito da perspectiva dele, que vem ao encontro do que eu também estou pesquisando, e também o professor Rafael de Jorge, que eu comentei no início da fala, que aborda essa coisa de que o nosso inimigo é aquele que pode estar dentro do nosso próprio espaço, ou seja, dentro da nossa casa, que ele aborda como alteridade negativa. E, deixa eu ver os números para passar para vocês o impacto só da questão das lives, né, que foi do Conversas com Afetos, atingiu diretamente mais de 7.160 pessoas, fora as atividades presenciais que foram feitas. Atualmente o projeto, com a minha entrada já no período mais próximo de ganhar, dessas 2 últimas semanas eu não, praticamente, essa semana eu já não fiz a live, eu dei um recesso pelo risco mesmo de tempo e de saúde mesmo, para poder receber a minha filha adequadamente, né, dentro das minhas possibilidades. E também eu gostaria de compartilhar assim, que está gerando essa divulgação do pensamento crítico com análise de Conversas com Afetos, é que agora, nesse momento, a gente está organizando um livro com essa perspectiva que vai desde a saúde, pela psicanálise, pela questão das neurociências, que a gente também apresentou com outros convidados, há também a questão da comunicação, dos direitos constitucionais que estão sendo violados, as políticas públicas implementadas a partir da apresentação de práticas do governo mesmo, que eu tenho divulgado, que estão acontecendo no Brasil, fazendo esse livro, então, né? Então, a gente já tem mais de 85 escritores aí que a gente está organizando essa obra. Como eu estou sozinha no escritório, eu tive que chamar outras pessoas para me ajudar à distância nessa pesquisa, e embora tenha sido realizado 17 ações presenciais, né, advindas do Jornal Estado de Direito e dessa movimentação que Conversas com Afetos também me proporcionando, eu não fico na linha de frente, ou seja, eu não consigo entregar, não consigo fazer, mas eu consigo fazer com que as pessoas se mobilizem. Então eu acredito muito que a maneira como a gente utiliza a comunicação, a forma que a gente faz para sensibilizar, ela pode e deve gerar impactos positivos, porque a gente vê muito conteúdo, principalmente no Instagram, das pessoas falando, o que eu vou fazer amanhã,
e uma apatia, eu não quero fazer nada, não tenho o que fazer e nem não está nem aí com o que está acontecendo, ou assim, não que eu desmereça, né, um bom vinho e um bom macarrão, ou um bem-estar de usufruir, mas a realidade é que a maioria da população hoje ela está numa situação de miséria, né? E isso me deixa numa inconstância permanente, e talvez pela gravidez eu ainda fique mais sensível a essas questões. Então, provocada por essa pandemia, muita coisa aconteceu de prática, embora os meus estudos acadêmicos, assim, sentar e escrever, eu consegui fazer 2 artigos aí e participar de algumas conferências, né, mais no formato mais acadêmico, e embora eu não consiga ser ter um discurso muito, digamos assim, mais formal, porque venho de uma corrente... Peço desculpa estar a interromper, aviso só que tenho mais 2 ou 3 minutos para terminar. Certo. Embora então não tenha essa pretensão de esgotar o tema, mas de compartilhar essa pesquisa e essa prática que a gente está realizando, e que posso dizer para vocês que coordeno, mas não faço sozinho, né? E junto a isso, voltada à comunicação, produzindo um documentário que também envolve conversas com afetos, que se chama Eva Lee, um mundo sobre o olhar materno. Agradeço a atenção de todos, peço desculpa se me estendi um pouco, mas espero que tenha conseguido compartilhar um pouco dessa vivência nesse momento. Obrigada. Não, com certeza.